Nessa quarta, nesse sábado e hoje, domingo de manhã e agora à noite, nós falamos muito sobre rede, né? Porque é o carro-chefe de nossa igreja, é a visão principal de nossa igreja. Mas de forma alguma nós queremos que alguém se sinta constrangido, mas ao contrário, que Deus continue agindo na sua vida e te conduzindo cada vez mais através do que Ele quer. Posso ouvir um amém? Essa semana foi maravilhoso. Quantos irmãos estão aqui hoje à noite e puderam vir na quarta-feira ouvir no primeiro dia da nossa conferência? Levanta a mão aí. Quarta-feira receberam a palavra de Deus através do pastor que veio, pastor Josadac. Amém. Grande maioria, né? Ontem à noite, palavra também sobre a nossa necessidade urgente. Quantos puderam vir ontem à noite? Levanta sua mão aí. A grande maioria também, aleluia, que bênção, vamos estar recebendo tudo que Deus falou. Hoje de manhã teve a psicóloga, foi muito bom, sobre saúde emocional. Como é que anda a sua saúde? Ela perguntou isso várias vezes, né? Quem pôde vir hoje de manhã aqui? Levanta a mão aí. Amém. Então, que Deus te abençoe. Agora, irmãos, nós poderíamos orar, concluindo tudo que Deus já ministrou para nós, desde o primeiro dia, e irmos para a nossa casa. Estamos, como o pastor falou ontem, já estamos obesos, já estamos, fortalecidos de tanto alimento. O que a gente ganhou essa semana, a gente precisa botar em prática, correndo. Precisa fazer alguma coisa com isso tudo que a gente recebeu, urgente, né? Então agora, essa palavra no final de semana, no final da nossa conferência, é mais para fortalecer teu coração. E eu quero usar como texto a palavra de Deus lá em Filipenses, capítulo 3. O apóstolo Paulo, ele, nesta carta à igreja de Filipe, ele encoraja essa igreja. Ele fala que agradecia a Deus pela vida dessa igreja. Ele fala que louvava a Deus pela vida dessa igreja. E muitas orientações ele vai dando, e quando chega no versículo 12, Paulo começa a falar sobre o ministério dele e a importância de prosseguir, ir adiante. Finalmente, um texto que a gente repete muito, que a gente lê muito, que é o capítulo 3, versículo 14. E é baseado neste texto que Deus quer falar ao seu coração sobre receber o muito mais de Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Vamos lá, leiamos todos juntos, bem forte. Se você ainda não encontrou na sua Bíblia, você pode ler aqui na TV. Vamos lá, bem forte. 1, 2, 3 e já. Prossigo a só as irmãs, as vozes femininas, vamos lá? Prossigo a fim de ganhar as vozes masculinas, bem forte. Prossigo todos juntos agora, vamos lá, bem forte. Prossigo aleluia. Pastor Luciano Subirá fez uma ministração sobre esse texto e me falou ao coração, e eu quero compartilhar com os irmãos como é bênção ele para nós, não é o pastor Luciano? Porque esse texto, irmãos, Paulo está encorajando a igreja de Filipe. Porque Paulo está falando sobre essa questão de prosseguir, de não ficar para trás, não ficar olhando para trás, de não ficar olhando para as coisas que passaram, porque Deus sempre tem muito mais. Pode botar o símbolo da conferência aí. Deus sempre tem muito mais para nós.
Deus sempre tem muito mais para a nossa vida. Ministra para quem está ao teu lado aí, Deus tem mais para você, meu irmão. Deus tem muito mais para nós, amém? Pode voltar o símbolo da conferência, por favor. Deus tem muito mais para você. Você pode sim ir além. Você pode ir além. Você pode ter mais de Deus para a sua vida. Porém, Paulo está orientando aqui a igreja de Filipe, porque há pessoas que não conseguem se desprender. Há pessoas que não conseguem se desprender de coisas que ficaram no passado para poder continuar. Então, esse muito mais, esse ir além, nunca acontece. Fica sempre como uma coisa que só acontece na vida do outro. Fica sempre como uma coisa que eu queria que acontecesse, mas não acontece na vida de muita gente. Por quê? Está preso. Porque está preso a coisas do passado. E Deus, nesse final de conferência, Ele quer falar para você: você precisa prosseguir, você precisa ir além, você precisa ir mais adiante. Deus tem muito mais para todos nós. Nós, como família e igreja, precisamos ir além. Coisas que nos prendem ao passado são muitas. A gente pode ver algumas delas na palavra de Deus. Há pessoas que não podem prosseguir, não podem ir para o alvo, não podem ir além, porque estão presas ao passado, ao gosto que tinha pelo pecado. Há pessoas que viveram o pecado de forma tão profunda, tão marcante, que gostaram tanto daquilo ali, porque se pecado fosse ruim, a gente não pecava. O pecado é bom no sentido de prazeroso, bom no sentido de que naquele momento ele dá a sensação de prazer para todos nós. Então pessoas gostaram tanto dessa sensação de prazer em meio ao pecado, que não conseguem se livrar do passado, porque ainda tem gosto por isso aí. Porque ainda tem gosto pelo tempo de pecado. Aí Jesus vem falando para os discípulos, em vários momentos, aí tem um momento que ele fala assim, ó, lembrai-vos da mulher de Ló. E ele cita essa questão, porque ele estava querendo ensinar alguma coisa para os fariseus, para os homens que estavam ouvindo a palavra dele aí. Vocês lembram da história da mulher de Ló? Eles moravam, Ló e a sua esposa, a sua família morava nas circunvizinhanças de Sodoma e Gomorra. Uma cidade que Deus decidiu destruir, por causa do avanço do pecado, da imoralidade daquela gente. Então Deus usa anjos para ir lá na casa, porque Deus ainda, Ele preserva o justo. Mas Ele estava julgando aquela cidade, então Deus manda anjos ir lá naquela casa do sobrinho de Abraão, o Ló, e falar para eles, ó, foge daqui, porque essa cidade vai ser destruída, porque chegou o limite, porque esse povo chegou o limite de Deus em relação a eles, não tem mais jeito. Deus decidiu destruir essa nação, esse lugar. Sai daqui, mas tem uma coisa. E ele diz para aquela família de Ló, não olhe para trás. Não olhe para trás. E ele sai. E é como se o anjo puxasse eles daquela cidade, dando a ideia de que aquilo era urgente, precisava de pressa naquela saída, e eles vão, mas no caminho, a mulher do sobrinho de Abraão, a mulher de Ló, ela olha para trás. E ao olhar para trás, diz o texto, que ela então é julgada por Deus, ela vira uma estátua de sal. A questão toda aqui é por que Deus falou para que eles não olhassem para trás.
Por que Deus disse? Que significado tinha aquela questão? Qual o problema olhar para trás, você se despedir, talvez de pessoas que você viveu, de pessoas que você se relacionou naquela cidade? Qual seria o problema? Hoje em dia a gente coloca isso como um problema de ética, como um problema filosófico. Não, aqui tinha algo que Deus estava querendo ministrar ao coração da família de Ló. A ideia aqui é que, ao sair daquela cidade, eles estariam rompendo com o relacionamento e com tudo que eles viveram naquele lugar. Sair daquele lugar, não olhar para trás, era muito mais do que uma atitude de virar o pescoço. Tinha a ver com o interior deles, com o coração. Quando a mulher de Ló olha para trás, ela está demonstrando claramente que o coração, a alma dela, o sentimento dela, estava ligado com aquilo que ela vivia em Sodoma e Gomorra. Estava ligado com os prazeres, com uma ideia de cultura, filosofia e tudo que envolvia aquele pessoal daquele lugar ali. Aquilo ali decreta o final. Interessante que também Estevão, antes de ser apedrejado, Estevão também ministra sobre isso lá no livro de Atos, e ele diz claramente que a geração que saiu do Egito foi uma geração que no seu coração, mesmo tendo saído do Egito, eles voltaram. Mesmo tendo saído do Egito, eles estavam com saudades, a mente deles voltaram ao Egito. O coração deles talvez não tenham saído do Egito, que no Egito era uma vida de escravidão, eles não tinham vida boa lá, mas no Egito tinha coisas que eles gostavam, de prazeres, e que na realidade há essa ideia na vida do ser humano, de que você pode ter uma ação com o teu corpo, mas o seu coração e a sua atitude está em outro lugar. Muitas pessoas não podem ir além, muitas pessoas não podem receber o mais de Deus, porque elas estão presas, até têm vontade de seguir a Jesus mais de perto, até talvez algum dia já até tomaram essa decisão. Alguns até querem tomar essa decisão algum dia, mas elas estão presas ao passado, porque no íntimo ainda tem saudade de pecados, situações, circunstâncias que viviam no tempo da escravidão. E elas sofrem porque não podem praticar mais o que praticava antes. É como se dissesse assim: que pena, né? Que pena que agora eu sou crente. Que pena que agora eu me converti, Deus me tirou do Egito, Deus me tirou de Sodoma. Oh, que vida boa era aquela, que coisa boa. Chega, eu estou salivando só em pensar, como é que eu fazia. Isso é muito ruim. Quem pensa assim é muito ruim, porque essa pessoa, ela ainda está presa ao seu pecado. Ela não tem ideia do que é uma conversão genuína e do que é o nascer de novo. Ela não tem ideia e não nasceu na realidade de novo. Ela não foi gerada de novo pela palavra. Houve uma maquiagem no seu coração, mas na realidade o seu interior ainda não teve uma experiência pessoal com Cristo e por isso não pode ir adiante. Porque na realidade ela não tem ideia do que está fazendo. Ela não tem ideia do que está trocando. Ela está trocando um prazer, algo que a distancia de Deus aqui, que é passageiro, momentâneo. Aqui já é passageiro. Aqui uma coisa que você tem agora, um prazer que você tem agora, daqui a 5 anos ou 3 pode ser que você não tenha mais. Sua vida já mudou. Sua saúde mudou, a sua história muda completamente, você já muda aqui na terra, vivendo aqui, a gente já muda, mas o que a pessoa não sabe é que está trocando uma coisa que é passageira por um futuro glorioso e eterno com Cristo, não tem visão da eternidade. A pessoa que está presa a alguma coisa, que está olhando para trás e não consegue se desprender
do gosto pelo pecado para ir além, Deus não pode investir na vida dessa pessoa. Essa pessoa não pode ser usada por Cristo. Essa pessoa não pode se levar outros, porque ela está sempre num lugar, mas sua cabeça está em outro, o seu coração está em outro. Só quando tem realmente uma genuína mudança interior, só quando realmente, como Nicodemos, essa pessoa tem o nascimento de alma lá, gerada pela palavra, e pode dizer: Senhor, eu quero recomeçar, nascer de novo. Eu quero, Senhor, que Tu me mude de dentro para fora. Eu quero, Senhor, que Tu mude os meus valores. E quando esses sentimentos voltarem, quando a carne e os prazeres que ela deseja quiserem dominar, Senhor, eu quero que Tu venhas e haja poderosamente em minha vida, me levando à realidade de quem eu sou. Eu não troco, Senhor, um prazer, algo daqui, pela minha realidade futura contigo. Eu não troco nada pelo meu relacionamento eterno contigo. Para você ir além, você precisa desprender-se do seu coração de gostos pelo pecado. E você tem. E todos nós temos. E você não pode se alegrar com esse gosto. E você não pode rolar em cima do seu gosto pelo pecado. E você não pode se desculpar por causa do teu gosto pelo pecado. E você não pode ficar tentando se justificar, dizendo que você é o que é por causa do teu gosto pelo pecado, porque você não sabe fazer, porque você não pode, porque você não consegue. Você tem que chorar diante de Deus por causa do teu pecado. Você tem que clamar diante do Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me muda, Senhor, me transforma, e colocar-se diante de Deus continuamente, pedindo para que Ele trate do seu interior. Só assim podemos ir além. Não se conforme com o gosto pelo pecado, porque isso aprisiona, porque isso é uma prisão, porque isso te impede de receber o muito mais de Deus para a sua vida. Mas há outras formas de prisão ao passado. Não é só essa questão de estar numa igreja, mas a cabeça está lá fora. E tem um monte de gente na igreja assim. Tem muita gente que está na igreja com a cabeça em outro lugar, que poderia lhe dar algum tipo de prazer na sua mente. Mas não é só esse tipo de prisão que pode levar as pessoas a ficarem lá atrás, no passado. Existem pessoas que são sinceras, que se arrependeram e que têm uma conversão genuína diante de Cristo. Mas há algo que os massacra, que é a culpa. Algumas pessoas foram fundo. Algumas pessoas tiveram atitudes muito ruins em suas vidas. E por isso trazem marcas profundas na alma. Coisas que quando lembram que fizeram, coisas que quando lembram dessas práticas, há um arrependimento profundo, mas também há uma dor muito grande. E por causa disso, dessa questão de, mesmo tendo se arrependido, se sentir mal, a dor é muito grande, isso o impede de prosseguir, porque vive numa gangorra espiritual. E ora está bem, mas quando lembra, vai lá embaixo. E o Senhor vem e age naquela vida, mas daqui a pouco a pessoa lembra de novo. E a pessoa vai lá embaixo de novo. E um passo para frente, 3 para trás. 2 para frente, 5 para trás. A pessoa não consegue prosseguir, porque ela está presa a lembranças. Se você está nessa situação, Deus está dizendo que você pode ir mais além. Se você é servo de Jesus, ou se você deseja nessa noite entregar sua vida a Jesus, o Senhor está dizendo que você pode ir mais além. Olha o que a Bíblia diz para nós, Romanos, abre tua Bíblia aí, seja mais rápido do que o telão, se o telão foi mais rápido que você, Romanos capítulo 8, versículo 1, o telão foi mais rápido que você, então leia aqui, bem forte,
Mais forte, bem forte, com toda a força, para a gente ler a primeira vez. 1, 2, 3 e já. Portanto, aleluia. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Algumas pessoas precisam entender a dimensão total dessa graça de Deus sobre a sua vida. Algumas pessoas precisam nessa noite entender a dimensão total desse agora já não há mais condenação. Você pode ir além, porque em Cristo Jesus há perdão pelos pecados. Em Cristo Jesus há mudança de vida. Em Cristo Jesus nós podemos ir mais além. A cada dia mudando, há perdão para você. Diz um homem que a conversão tira o mundo, tira o cristão do mundo, mas é a santificação que tira o mundo de dentro do cristão. E é verdade. Há sim perdão para nós, há mudança para nós, a cada dia que eu me coloco diante do Senhor. Olha a realidade de quem você é. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Você estava em Romanos, é só passar algumas páginas e você chega em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, aliás. Versículo 11. Se o telão foi mais rápido que você, leia aqui comigo, bem forte. Assim, foram santificados, foram justificados. Aleluia. Servo em Cristo Jesus, ele foi lavado. O sangue de Cristo Jesus o lavou dos seus pecados, e não só isso, o Senhor o decretou como santo. O servo em Cristo Jesus é batido o martelo, o Senhor o vê como santos. A Bíblia, quando Paulo, o apóstolo e os discípulos de Jesus, olha, aos santos da igreja em tal lugar, a própria palavra do Senhor nos diz, ó, sede santos porque eu sou santo. O Senhor vê, Ele quando olha para a sua igreja, Ele vê pessoas que foram lavadas e santificadas por Ele mesmo, através da obra de Jesus Cristo. Mas não é só isso, não fica só na questão de ser lavado e santificado, Ele dizer que nós somos, não é que você se diz santo, Ele que decreta, Ele que diz que aquele que se rende, que se entrega a Ele, Ele diz que é santo. Mas não fica só isso, Ele mesmo diz que Ele justifica. É um ato forense, é como o juiz que bate o martelo e fala assim, ó, apesar desse camarada aqui ser assim, essa mulher assim, fez isso, fez aquilo outro, mas apesar da sua atitude de arrependimento através do meu filho Jesus, eu bato o martelo e declaro que ele é justo. Alguém que era pecador, agora tem uma ficha pura, uma ficha limpa e é justo diante de Deus, simplesmente porque teve a atitude de crer em Jesus Cristo. Fomos lavados, fomos santificados, fomos justificados em Cristo Jesus. Você pode ir além, meu irmão. Não importa, ontem o pastor que veio pregar aqui, ele falou das suas lutas. Ele falou do que, olha, a mulher se soubesse quem sentou do lado dela, ela não sentava, porque era um ex-traficante, gerente de boca de fumo. Nós todos temos pecados, e ninguém aqui é melhor do que ninguém, e nem pior do que ninguém. Somos todos do mesmo nível diante de Deus como pecadores. E Ele diz assim, vinde a mim, pecadores, venham a mim, e de graça vocês vão comer e beber, e de graça tem para vocês
lavagem dos seus pecados, mudança de suas vidas, santificação e justificação. Você pode ir mais além. Para de ouvir as setas de Satanás, dizendo que você tem que ficar remoendo o seu passado, coisas que você fez. Para de ficar ouvindo aquilo que o diabo fica lançando no teu ouvido o tempo todo para te prender ao passado, a lembranças, a pecados, a atitudes que você teve. Se você é lavado em Cristo Jesus, Deus está te dando uma nova oportunidade, um recomeço na sua vida. Posso ouvir amém? Amém. Você pode ir mais além. Você está preso por quê? Por que você está preso? O que está impedindo de você ser o que você precisa ser diante de Deus? Porque muitas pessoas estão presas ainda, olha, muitas gostam tanto do pecado que estão lá atrás, amarradas a ele. Muitas estão presas às lembranças desses pecados, e muitas pessoas estão presas dentro de uma igreja, mas presas a feridas emocionais. Hoje de manhã a psicóloga Patrícia falou para nós de como nossa sociedade está doente, de como nós estamos doentes e como essa avalanche de problemas, de desemprego e destruição de família tem feito um arraso na sociedade. E é verdade, algumas pessoas possuem marcas profundas na sua alma, isso impede o avanço. Algumas pessoas têm marcas enormes de lembranças, de relacionamentos que não se resolveram, que não puderam ser tratados, e nesse meio tempo tiveram um relacionamento com Jesus Cristo, mas aquele relacionamento com um pai, com uma mãe, com um filho, com um parente, com pessoas, ficou maltratado, ficou a ferida, ficou a marca, e a pessoa muitas vezes está dentro de uma igreja, com isso impedindo com que ela vá mais adiante, com que ela receba muito mais de Deus, porque toda vez que Deus quer que ela avance, ela lembra do seu avô, que teve aquela briga, ele faleceu e não foi pedido perdão. E toda vez que quer adiante, lembra-se de alguma coisa que vem e o marca. Meu irmão, é o seguinte, de médico e louco todo mundo tem um pouco, você é um pouquinho louco também, tá bom? Fica tranquilo que você não é bom, você não é totalmente curado não, você precisa cada dia buscar um pouquinho mais de cura de Deus. Tem algo para tratar na vida de todos nós estamos nos recuperando de alguma coisa que atingiu nossa alma, todos. Ninguém está longe disso, até quem diz que não tem. Todos nós temos feridas de alma, mas tem imposições que podem mudar a vida das pessoas. Se você tem alguma ferida na sua alma, você pode ficar se alimentando disso, remoendo isso, se desculpando disso, se justificando por causa disso, porque tem muitas pessoas que não querem ser curadas mesmo, tem muitas pessoas que não querem ser tratadas, tem muitas pessoas que não querem ter mudança de vida, e ao contrário, querem aproveitar a enfermidade que tem para manipular as pessoas que estão ao seu redor, para se fazer de coitado, para se fazer de coitada, para fazer com que todos façam o que quer. As pessoas ficam tão doentes que ela não consegue ver a profundidade da doença que ela já tem. Então tem muita gente que não quer ser tratada. Você pode assumir essa posição, mas você também pode assumir a posição de falar: eu quero ser curado, eu quero ser tratado das minhas doenças emocionais. E se você quer ser tratado, você primeiro precisa buscar a Deus. Foi o que a psicóloga falou hoje de manhã para nós. Busque a Deus. Deus tem solução, Deus tem cura, Deus tem remédio. Há remédio em Gileade. Você crê nisso, meu irmão? Que Deus pode curar seus traumas emocionais, suas dores da alma. A palavra do Senhor nos diz, o Salmo 147, versículo 3, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas.
Pode botar aí o Salmo 147, versículo 3. Abre nossa Bíblia, marca. Deus pode curar você. Deus pode. Salmo 147, versículo 3. Declara isso para o seu coração. Vamos lá juntos? Caso você não tenha encontrado ainda, vamos lá? Bem forte. Só Ele cura. Ele cuida das suas feridas. Se você for diariamente ao Senhor, se com todas as suas lutas, dores, mazelas, feridas, você optar em ir diariamente ao Senhor, e colocar diante de Deus, e amanhecer, e ter um tempo a sós com o Senhor, e fazer uma leitura da palavra contemplativa, no sentido de você ler e deixar a palavra enchendo o seu coração, deixar o salmo, a leitura da Bíblia, inundar a sua alma, Deus vai vir com cura sobre você. Deus certamente vai aliviar suas dores. Se você tirar um tempo para ter um momento a sós com Deus, para ouvir um louvor, para buscar ao Senhor em oração, Deus vem ao nosso encontro, porque a palavra de Deus diz que Ele cura feridas. Ele é o médico dos médicos. Posso ouvir um amém? Amém. Mas se há algo a mais, há situações que são tão profundas, que nós precisamos buscar ajuda, que nós precisamos buscar alguém que tenha as ferramentas para nos ajudar. Você não tem que se matar, você não tem que acabar com a sua vida, você não precisa tomar essa atitude, você não precisa tomar remédio sem nunca ter passado no médico, achando que o remédio vai solucionar teu problema. Você não precisa agir dessa maneira. Você pode procurar ajuda. Você pode procurar um psicólogo. Você pode procurar ajuda numa rede de crescimento. Você pode procurar um irmão, uma irmã, um dos pastores da igreja e pedir ajuda pastoral. Você tem ferramentas ao seu alcance para que você busque cura, para que alguém que possa e que tenha como te ajudar, te ajude. Deus usa pessoas capacitadas em determinadas áreas para nos ajudar. Por que fugir de uma ajuda? Por que fugir? Não venha dizer que não tem dinheiro para pagar uma terapia. Realmente, muitas vezes a pessoa está desempregada e a situação está braba. Mas isso é um caso ou outro. Porque na maioria das vezes a pessoa gasta um dinheirão no shopping, gasta um dinheirão com o carro, mas não quer gastar com a sua saúde, mas não quer gastar para poder fazer a manutenção do seu corpo. Tudo quanto é problema, joga para debaixo do tapete. Tudo quanto é problema, joga para debaixo do tapete. Estamos no Outubro Rosa, né? Foi o que a psicóloga falou hoje, me lembrou. Mulheres, você já fez seu tratamento? Você já foi fazer lá seus exames periódicos da tua saúde? Você já foi ver sobre a sua mama? Você já fez os seus exames que você tem que fazer? E daqui a pouco vem o pior, que é o novembro. Novembro azul. Esse é dolorido. Como é que é? Mas não é só a próstata não, homem. Teu triglicerídeo, como é que está? Tua glicose. E seu coração, como é que anda? Qual a última vez que você fez um eletrocardiograma? Qual a última vez que você mediu o teu PSA? Tem gente morrendo com 40 e poucos anos. Está pensando que essas coisas dão em velho? É gente nova, 30 e pouco, está tendo derrame. Tem gente tendo derrame com 20 e poucos anos, irmãos. Não conseguiu tratar da sua saúde, achando que era super-homem. Só comendo miojo, pizza, sanduíche, e achava que isso ia dar bem a vida toda.
Chega um momento que o corpo não aguenta. Você tem duas opções. Deus cura feridas da alma. Ele coloca pessoas à nossa frente para nos ajudar. E se você se empenhar, você pode buscar ajuda. Pode buscar solução. E você deve caminhar, porque as suas feridas, por mais profundas que sejam, as dores, você não está sozinho. Você não foi o único. Você não foi o único a apanhar muito na sua infância. Você não foi o único, talvez, a ser abusado. Você está junto com um monte de gente. Você está junto com um monte de gente desempregada. Mulher, você não está sozinha na sua luta para criar seus filhos. E se mulher, as meninas novas, soubessem a luta que é ser mulher em país pobre, elas pensariam muito em tomar algumas decisões na vida. Porque quantas meninas já passaram em nossa igreja e foram orientadas e foram cuidadas, mas hoje são mães solteiras. Mulher em país pobre, ela sofre o dobro do homem. Quem fala isso é a ciência. Quem fala isso são os estudiosos. É pesquisa, não é invenção. A gente vive num tempo em que a sociedade é matricêntrica. Sabe que troço é esse doido? Diferente de matriarca. Sociedade matriarcal é aquela que é a mulher que manda. A mulher manda e acabou. Poucas famílias são assim. Matricêntrica é diferente porque a mulher, ela não manda, mas ela sofre e carrega o peso da história. Quantas mulheres são obrigadas a cuidar dos seus filhos enquanto os seus maridos estão no boteco tomando cerveja e cachaça? Quantas mulheres têm que cuidar dos netos, dos filhos, enquanto os homens todos abriram mão de tudo e estão recomeçando a vida fazendo mais filho em outro lugar? E a mulher tem que cuidar de tudo aquilo ali. Na nossa sociedade, os homens dão um passo para trás. Toda a sociedade regada de pobreza e miséria como é a nossa, os homens dão um passo para trás. Eles se abstêm de suas responsabilidades. Todas são assim. Não estou dizendo que os homens que estão aqui fazem isso. Eu estou dizendo que é de uma forma geral na sociedade. Os homens se abstêm de suas responsabilidades, dão um passo para trás, e as mulheres é que têm que sofrer dobrado. Então elas tinham que pensar duas vezes em tomar qualquer decisão de namoro, de noivado, de casamento, de vida sexual livre, porque vai sobrar para vocês. Então cuidado. Isso envolve saúde emocional. Por mais que você tenha tomado decisões erradas no passado, por mais que você tenha passado por experiências ruins no passado, Deus é o Deus que cura nossas feridas. Deus sabe tocar naquela pessoa que está com o coração quebrado de tudo que já viveu e trazer restauração emocional. Trazer restauração emocional para essa pessoa. Enviar ajuda, enviar socorro de algum lugar para essa pessoa. O que você não pode fazer é se agarrar nas suas feridas emocionais e achar que você não vai nunca se desvencilhar delas. Você pode ir muito mais além. Você pode ser curado por Deus, ser tratada por Deus. Deus pode fortalecer e você pode vencer suas lutas e você pode ser vencedor, uma vencedora em nome de Jesus. Amém? E por último, meu irmão, tem pessoas que estão presas ao passado, não por coisas ruins, como a gente falou aqui, mas tem pessoas que ficam presas ao passado por coisas boas. Você acredita nisso? Tem pessoas que estão presas ao passado por coisas que até lhe foram boas. Deus abençoou aquela pessoa. Deus derramou uma bênção sobre aquela pessoa, mas ela ficou tão feliz que ela não conseguiu prosseguir e ficou parada naquela bênção ali. E porque ela ficou parada naquela bênção ali, ela não consegue receber a totalidade das outras bênçãos que Deus tinha para aquela pessoa. Aquela coisa boa era só o começo da história.
era só uma parte das bênçãos, viriam outras, mas a pessoa se apegou tanto àquilo ali, que ela não consegue ir mais além, e ficou parada, presa no tempo. Segundo as Reis, nos dá uma lição maravilhosa sobre isso, naquela parte da mulher, sobre o milagre do azeite. E a mulher procura o profeta Eliseu, e a mulher fala para Eliseu: socorro, me ajuda, porque o meu marido morreu, meu marido era teu discípulo, e agora ele morreu e deixou eu e minha família, meus filhos, sem nenhum tipo de sustento, de provisão. A mulher não vai pedir dinheiro a Eliseu, ela vai pedir ajuda, um milagre, no sentido espiritual, que Deus fizesse alguma coisa. E Eliseu então pergunta: o que você tem em casa? O que você tem em casa? Ela fala: eu tenho somente uma vasilha, uma botija de óleo, não tenho como pagar eles, e meus filhos vão virar escravos, e eu também. Eliseu então fala para elas assim: olha, pega o que você tem em casa, essa botija, essa panela com azeite, porque o azeite se vendia, do azeite se fazia alimento, do azeite se fazia uma série de outras coisas naquela sociedade. Então, pega a panela de azeite que você tem, e sai, e pede outras emprestadas nas outras casas, ajunta o máximo de vasilhas que você puder. A ideia ali era que Deus faria um grande milagre na vida daquela mulher, daquela viúva. Um milagre muito maior do que ela podia esperar. E ele fala: entra na tua casa, fecha tudo, você e seus filhos. E qual é o teu processo? Derrama o azeite que você tem na panela. E conforme você for derramando na panela, você pega a outra que você conseguiu. Por isso que você tem que ter o maior número de vasilhas que você puder. E assim ela o fez. E conforme ela derramava a vasilha, o azeite não parava. O azeite não parava de derramar. O milagre ia acontecendo em cada vasilha que ela ia derramando. Até o momento que o azeite parou de cair? Não. É que acabaram as vasilhas. E aí o azeite parou. O milagre foi do tamanho do número de vasilhas, de botijas que ela conseguiu. A ideia aqui desse milagre, do milagre do azeite da viúva, é que Deus pode fazer muito mais do que a gente espera. É que Deus pode nos levar a uma situação muito maior de bênçãos. A ideia era que conforme ela enchesse uma vasilha, aquela primeira vasilha encheu. Glória a Deus, milagre do azeite, aleluia, ele encheu, o Senhor fez um milagre. Mas ela não podia parar com aquela única vasilha. Ela teria que ter um coração grato, mas ela teria que pegar aquela vasilha que encheu e botar de lado, e agora pegar outra. E essa vasilha ia encher de novo, pelo milagre. E ela ia glorificar o Senhor, glória a Deus, porque essa vasilha encheu, mas ela não podia ficar ali glorificando o tempo todo só por causa daquela vasilha. Ela teria que, com o coração grato, botar de lado a segunda vasilha, pegar uma outra e encher de novo. E assim sucessivamente. Assim é a vida dos servos do Senhor. Ele te deu bênçãos sem medida. Em 2010, em 2011, 2012, 2013, chegamos em 2019, glória a Deus, temos muitas bênçãos para celebrar, amém ou não amém? Amém? Mas a gente vai parar? Você vai ficar olhando para a panela, glorificando a Deus, celebrando ao Senhor, e não vai ter nenhuma atitude? Não, você precisa botar a panela do lado e botar outra vazia, porque o Senhor vai encher de bênção de novo. Porque o Senhor vai enchendo. Nós, como igreja, de uma forma em geral, nós aprendemos nessa conferência que em relação às nossas redes, nós temos muito que melhorar. Nós temos muito que botar nossa panela para o Senhor encher. Nós temos que modificar muita coisa, temos que melhorar outras, temos que inserir estratégias novas, temos que ir mais adiante. Uma coisa que deu certo lá no início, não significa que a gente vai ficar repetindo e fazendo aquilo o resto da vida. Se você não tiver o coração aberto para receber as novas bênçãos do Senhor, você vai ficar o tempo todo cantando coisas da década de 70. Na década de 70 você louvava a Deus?
Quem na década de 70 louvava a Deus aqui? Levanta a mão. Em 70. Opa, tem uma mãozinha que levantou assim, tímida. Né? 70. Tá. Na década de 80 você cantava louvores ao Senhor? Você louvava a Deus? Levanta a mão aí. Pois é. Não tinha hinos maravilhosos? Louvores maravilhosos? Você canta, quem cantou aqui? Eu cantava na igreja. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. E batendo palma. Pois é, né? Olha que lindo. Não pode agradar assim. E a minha alma está cheia de paz. E embora. Hoje em dia quem gosta de cantar isso é R. Soares, né? Vai lá, tá cantando esse negócio todinho lá. Mas a gente cantava esse negócio na década de 80, irmãos. Era o top. Tocava na rádio gospel. Na antiga rádio que tinha, nem era as que tem hoje, né? Nem lembro o nome da rádio. E outras canções. Era canções que era o sucesso do momento. Vai cantar hoje. A gente canta assim para lembrar a bênção. Mas hoje é diferente. Eu levo a minha além. Hoje tem que ter um eletrônico. Hoje tem que ter outras coisas que não são mais da década não são mais de 2010, 2015. O tempo evolui rápido. Rápido. E a gente tem que botar a botija lá. Tem que botar a botija, porque Deus está fazendo coisa nova. E não, mas eu quero ficar na década de 80. Então, meu irmão, foi bom, foi, mas muda. Foi bom, foi, mas renova. Foi bom, foi, mas tem bênção nova para você. Tem louvor novo, tem palavra nova, tem estratégia nova. Tem coisa nova para a sua vida. Você não pode se apegar ao passado, às coisas boas, e ficar achando que elas não vão mudar, porque Deus tem milagre novo o tempo todo. Amém? Como servos de Deus, você não pode ficar parado no passado. Se você está preso ao passado, por gosto ao pecado, é tempo de você colocar seu coração diante de Deus. Se você está preso ao passado, por causa de lembranças, de coisas erradas que você fez, seja lá quais forem, está no tempo de você se apropriar do perdão de Deus. Se você está preso ao passado por causa de coisas emocionais, Deus está dizendo que está no tempo de você deixar com que Ele trate suas emoções e feridas, para que Ele te use para aquilo que Ele quer fazer no tempo que a gente está vivendo. Se você está preso ao passado por causa de coisas boas, momentos bons, coisas legais que aconteceram, Deus está dizendo para você que Ele quer uma panela nova e vazia, para encher de coisas para nosso tempo, bênçãos para nosso momento. Amém? E é com essa perspectiva que o Senhor está dizendo para você que Ele tem muito mais para a sua vida, que você deve se preparar para ir além, que você deve abrir o seu coração para aquilo que o Senhor tem para fazer na sua família, no seu ministério, na sua rede, na sua igreja, na sua vida. E eu quero convidar você para ficar em pé para a gente orar por isso agora. Independente se você está numa rede ou não, você pode tomar uma decisão hoje de falar: eu quero ir mais além. Independente da situação que você esteja, porque aqui é pessoal, é o seu coração, é você e Deus. Você pode hoje falar assim para Ele: Senhor, eu reconheço que eu preciso e eu quero ir mais além nessa área da minha vida. Não sei se você está aqui hoje, você precisa tomar uma decisão e entregar o seu coração e dizer: Senhor Jesus, aceite-me. Senhor Jesus, eis-me aqui. Senhor Jesus, entra em mim e faz morada. Senhor, eu quero me reconciliar contigo. Senhor, eu tenho caminhado longe, mas o Teu Espírito Santo tem tocado em mim. Aonde eu vou, o Teu Espírito Santo fala que meu lugar é na Tua presença. E hoje eu quero me reconciliar contigo. Não sei que
em que área da sua vida há prisão. Mas o Senhor Jesus está aqui e Ele pode te libertar. E Ele pode te levar para uma atitude de ir mais além. Não sei se você entrou aqui cheio de mágoa, dor, ferida. Deus que cura, Ele está aqui. E você pode decidir nessa noite falar: Senhor, isso aqui está me doendo muito, mas eu coloco no teu altar e eu quero deixar essa minha ferida diante de ti. Não sei se você está aqui hoje e você está louco, o teu coração está com gosto enorme para o pecado. Mas você nessa noite quer dizer para Deus e para você mesmo: Senhor, eu sou teu. Muda o meu interior, muda os meus valores. Eu faço a opção em te ter na minha vida. Eu troco tudo para te ter no meu coração. Talvez você tenha que tomar uma decisão dessa para ir mais além. Senhor, nessa noite eu quero te dizer que eu sou muito feliz. Tu já me abençoaste muito e eu só tenho bênçãos para contar, Senhor. Mas eu quero dizer que o meu coração está aberto. A minha panela vazia está aqui. Faz mais milagre em mim. Eis-me aqui. Eu quero ser mais útil no teu reino. Amém? Feche seus